Oi, pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de História de vocês do primeiro ano, e essa é a nossa aula 47. Nessa aula, nós vamos estudar uma civilização, uma cultura das mais importantes que nós temos no nosso mundo. Nós vamos estudar, então, a civilização árabe-muçulmana. E a gente também não pode esquecer que nessa aula vocês têm que ir lá no Classroom, registrar a frequência de vocês, fazer atividade, né, para dar continuidade à aula. E o nosso intérprete de hoje é o Isaías, ele vai estar com a gente toda essa aula, né? Vamos lá? Vamos então ver o que a gente vai estudar nessa aula? Bom, os nossos objetivos do que a gente vai estudar nessa aula, então a gente vai apresentar como é que ocorreu a construção histórica e cultural do mundo árabe muçulmano. A gente vai definir, né, como é que se organiza, quem é árabe, quem é muçulmano, como é que é isso, né? E nós vamos identificar o papel do islamismo no processo de unificação e expansão da cultura árabe. Bom, antes da gente então ver como que se organiza, como que se formou essa civilização árabe-muçulmana, então vamos retomar o que nós estudamos. Aliás, a gente está fazendo uma retomada do que a gente estudou em conteúdos já bem anteriores, desde o segundo trimestre. Desde o segundo trimestre, vocês estavam estudando a Idade Média, uma era histórica que ela percorre aí quase 1000 anos, um pouco mais de 1000 anos, e nesse período nós demos um foco para como é que esse período medieval ele ocorreu na Europa. Então, tudo começa com a queda do Império Romano, onde vão ocorrer inúmeras invasões do que os romanos chamavam de povos bárbaros. Esses povos bárbaros eram germânicos e eles vão organizar-se em vários reinos. Esses reinos, né, vão acabar tomando conta do continente europeu e é nesse momento em que um grande processo de ruralização vai ocorrer na Europa, é o feudalismo, né? Nesse momento, então, a gente vai ver que a Igreja Católica, durante a Idade Média, vai se tornar uma grande instituição. Ela domina vários setores, o setor político, econômico, a educação. E nós vamos ver que, com o passar dos séculos, vão começar a ocorrer algumas transformações dentro dessa sociedade medieval. Nós vamos ver que, a partir do século XI, o comércio e as cidades vão renascer. Então, isso tudo vai transformar a Idade Média. E é nesse período que nós tivemos uma aula especial, né, sobre as cruzadas. Nós vimos que vai ocorrer a tomada da terra sagrada dos cristãos, também dos cristãos, né, que é Jerusalém. Nesse momento, né, no ano de 1095, a gente vai ver que quando os turcos, que são convertidos ao islamismo, são muçulmanos, eles vão tomar Jerusalém. E o Papa Urbano, né, o grande líder da instituição católica na Europa, ele vai convocar os fiéis e vai dizer, olha, a gente vai retomar, a gente vai tomar novamente Jerusalém para a gente, né? E vão tentar reconquistar a Terra Santa. As cruzadas são conflitos que vão durar séculos. E nesse período, a gente vai ver que os cristãos católicos da Europa, muitos deles vão se deparar com uma outra religião existente, principalmente nesse território ali que vai percorrer o Oriente Médio. Essa religião também é uma religião monoteísta que acredita apenas em um Deus, assim como o cristianismo, mas ela vai ser denominada como islamismo. E é sobre como essa religião e essa região da Península Arábica, como as pessoas vão viver, que nós vamos estudar nessa aula. Qual é a nossa problematização? Bom, a gente tem que entender que no nosso mundo atual, hoje,
O islamismo, ela é a segunda maior religião existente. No mapa, essa parte que está em verde são os locais onde a gente vai ter o islamismo de uma maneira assim, né, muito mais populosa, né, as pessoas tendo assumindo essa crença, né? E nós também não podemos esquecer que apesar de ela ser a segunda religião, ela é a primeira religião em expansão no mundo. Existem muçulmanos, né, pessoas que se convertem ao islamismo no mundo todo, inclusive no Brasil. E o que a gente vai ver é como que acontece, né, essa formação de todo esse Estado islâmico, como é que ele se organiza, como ele vai se formar ao longo do processo histórico. Bom, mas a gente então ouve muito falar do muçulmano e do árabe. Vamos tentar primeiro, nesse momento, entender quem é o árabe. Gente, o árabe, são as pessoas que nasceram dentro de um território geográfico chamado Península Arábica. A Península Arábica, vocês veem aqui um mapa, né, um mapa mundi, ela é essa parte em verde, então ela é essa região. Todas as pessoas, aqui então temos uma lista aqui dos países que fazem parte da Península Arábica, todo o indivíduo que ele nasce na Península Arábica, ele vai ser denominado como árabe. Logo, ser árabe depende de uma condição geográfica. Guardem essa informação. Mas como é que tudo isso começa? Então a gente vai falar agora um pouco sobre a origem da cultura árabe. A Península Arábica, aquela região que a gente viu ali, ela vai ser formada na sua maior parte por regiões desérticas. E lá por volta de 1200 depois de Cristo, pequenas tribos, né, que eram tribos semitas de árabes, eles viviam naquela região. E esses grupos, eles passam a se organizar cada vez mais. E o comércio desses povos, dessas tribos, começa a ficar cada vez maior. Com isso, eles acabam se organizando em cidades-estado. Como assim cidades-estado? Eram cidades que eles mesmos organizavam, cada cidade organizava a sua própria lei, a sua própria administração de governo, né? Ela não tinha uma sede em que passava todas essas leis e todo o governo, eram cidades únicas, né? Estado. Essas cidades-estado, elas vão acabar criando então esses seus próprios governos, suas novas leis, e esses povos árabes, inicialmente, a crença deles era o que nós chamamos de animistas. Gente, eles acreditavam em objetos, eles acreditavam e cultuavam objetos, crendo que esses objetos tinham alma. Então, era isso o que eles acreditavam, mas a gente vai ver que alguma coisa vai mudar, né? Temos aqui o nosso primeiro quiz, que eu quero que vocês então vejam, né, como eram denominados esses indivíduos que originam-se geograficamente na Península Arábica. Vocês vão ter aí alguns minutos e a gente já retorna.
Vamos ver qual é a resposta correta do nosso quiz. Então, os indivíduos que originam-se geograficamente na Península Arábica são denominados como árabes. É a letra C, a letra correta. Mas, então, nós vimos como se organiza aquela região da Península Arábica, os árabes. Mas como é que vai surgir essa religião, o islamismo? No ano de 613, um condutor de caravanas, denominado como Maomé, ele vai passar a proclamar a existência de um único Deus. Então, ele vai começar a dizer que existe, proclamar uma religião monoteísta. E, segundo Maomé, ele ouve as palavras do anjo Gabriel, que vai dizer para ele que ele tem que professar essa nova religião, e esse único Deus vai ser denominado como Allah. Em Égira, que significa emigração, o Maomé ele vai começar a difundir essa nova religião por toda a Península Arábica. Com a difusão dessa nova religião, os seguidores do islamismo, da religião monoteísta, vão começar a ser denominados como muçulmanos. E é em Medina, que era a cidade de nascimento de Maomé, que se significa a cidade do profeta, onde vai surgir a primeira comunidade islâmica que vai ser liderada pelo profeta Maomé. Era assim que os islâmicos enxergavam a figura de Maomé, um profeta que estava na terra para professar as palavras do islamismo. Aqui nós temos uma miniatura persa do século XV que vai retratar essa ascensão de Maomé aos céus. E nós vamos ver os jihads. O que é o jihad? Bom, primeiro a gente tem que pensar no seguinte, o Maomé, quando ele está em Medina, ele vai organizar um governo teocrático. O que é teocracia? A teocracia é quando nós temos um governo que ele vai envolver duas forças. Em geral, a gente vai ter os governos, eles só envolvem questões políticas, mas na teocracia, toda a política ela é permeada pelos fundamentos da religião. E, então, o Maomé, ele vai ser o representante de Alá na terra, ele também era o juiz dentro desse governo teocrático, ele era o líder militar, ele era o líder espiritual e o líder administrativo. Mas uma das propostas do Maomé como um grande chefe militar era organizar ataque a grupos que não seguiam o Islã. Ele vai acabar denominando, dizendo que essa luta contra esses grupos que não seguiam o Islã poderia ser chamada de jihad, que era um esforço em favor de Deus. E ele dizia, segundo as suas palavras, que esse esforço valeria, caso se alcançasse a morte com esse esforço ele valeria os céus, se alcançaria os céus. Então, nós vamos ver que essas pessoas elas poderiam ser abençoadas pela salvação eterna. E é aqui que a gente entra, gente? Mas quem é o muçulmano? O Maomé, ele vai unificar, então, essas tribos, a partir do jihad, ele vai acabar unificando essas tribos da Península Arábica e ele vai acabar constituindo um Estado árabe-muçulmano, num sentido político também, político-religioso. E, após a sua morte em 632, ele já havia constituído toda aquela região, praticamente toda, colocado o islamismo como uma religião oficial. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, então, o muçulmano, ele é um indivíduo que vai seguir as crenças do islamismo. Para você ser árabe, você necessita nascer na Península Arábica. Para você ser muçulmano, você precisa acreditar e seguir as crenças do islamismo. Qualquer indivíduo pode ser um muçulmano se ele se converter ao islamismo, mas nenhum indivíduo que não tenha nascido na Península Arábica vai poder ser um árabe.
Quais são os pilares do islamismo? Bom, então nós vamos ter aqui o grande profeta do islamismo é Maomé. O livro sagrado do islamismo se chama o Alcorão, é lá que estão as escritos, né, sagrados do islamismo. E os islâmicos, os muçulmanos, eles baseiam a crença deles em 5 pilares, que são aceitar que há só um Deus e que seu profeta é Maomé, rezar 5 vezes por dia, voltado para Meca, uma cidade sagrada para eles, ajudar aos pobres, jejuar no mês sagrado do Ramadã e peregrinar ao menos uma vez na vida a Meca. Bom, então nós vimos que o Estado muçulmano árabe ele vai se fortalecendo e ele vai cada vez atingindo mais proporções. E após a morte do Maomé, os islâmicos eles vão se dividir em 2 grupos que vão disputar a liderança, né, do Islã. E esses grupos eles vão ser chamados de sunitas e xiitas. Os sunitas, gente, eles acreditavam que a autoridade espiritual que deveria guiar os muçulmanos após a morte de Maomé, ela deveria ser o indivíduo, a pessoa que era mais capacitada, que poderia, né, então, conseguir guiar todo esse povo. Os sunitas, no meio dessa disputa entre os sunitas e os xiitas, são eles que vão alcançar a liderança, né? Principalmente vencem essa disputa na figura do Abu Bakr, que era o sogro do Maomé, e ele vai acabar ganhando um título que é chamado de califa. O califa, ele é um misto de um líder político e religioso. E é o sucessor, né, desse Abu Bakr, que vai acabar dando início à expansão islâmica, que vai ultrapassar os territórios da Península Arábica, né? Os sunitas, além do Alcorão, do seu livro sagrado, eles também acabam se pautando por um outro livro que foi feito por Maomé, que se chama Suna. E nós vamos agora para a nossa primeira atividade, né? Já fizemos um quiz e agora a gente vai para a nossa atividade. Então, explique como é organizado um governo teocrático. Nós já retornamos.
Então vamos ver qual é a nossa resposta correta. Antes disso, vamos tentar corrigir, né? O Suna, ele é um livro sagrado através dos feitos de Maomé, né? Do qual os sunitas vão seguir esses preceitos. A resposta, né, da correção da nossa atividade, como é que se organiza um governo teocrático? Bom, é um governo, né, que o Estado, o poder político dele encontra-se fundamentado nas crenças de uma determinada religião. Os indivíduos que assumem esses governos são vistos como representantes da força divina na Terra. Vamos para a nossa segunda atividade? Bom, após a morte de Maomé, os sunitas, eles assumem o controle do Estado árabe muçulmano. Quais são os fundamentos definidos pelos sunitas? Vocês têm aí alguns minutos e a gente já retorna.
Bom, vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade? Após a morte de Maomé, os sunitas eles assumem o controle do Estado árabe muçulmano e os fundamentos deles é que os sunitas eles acreditam que a pessoa a ser escolhida para estar na liderança do Islã deveria ser a pessoa mais capacitada, e eles denominaram essa pessoa mais capacitada como califa, que era um representante político religioso. Nós vamos agora para a nossa atividade do foco no Enem. Então, quero que vocês leiam com mais atenção, não esquecendo que essas atividades elas exigem um pouco mais de interpretação, que vocês reflitam melhor sobre ela. A questão é a seguinte: o papel ideológico e político da religião islâmica nos primeiros séculos da história dos povos árabes pode ser identificado, dentre outros, nos fatos históricos relativos. A unificação das tribos da Península Arábica após a Hégira e na expansão para o exterior após a morte de Maomé. B. A proibição das relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente pelo Mediterrâneo na Baixa Idade Média. C. Ao desinteresse pela arte, fator que contribuiu para o atraso significativo das expressões artísticas e arquitetônicas no mundo árabe. D. A fraca influência da cultura árabe nas regiões da Palestina, da antiga Pérsia e do oeste da Índia. E a manutenção na Península Arábica dos cultos voltados para a adoração de ídolos e de outras expressões de religiosidade pré-islâmica. Já retornamos, pessoal.
Vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade? A resposta correta é a letra A. A unificação das tribos da Península Arábica após a Hégira e na expansão para o exterior após a morte de Maomé. E nós vamos agora para as nossas considerações gerais. O que a gente estudou? O que a gente aprendeu nessa aula? Bom, a primeira coisa que a gente viu é que como se organiza, como é que vai se formar a cultura árabe. Eles, inicialmente, eram tribos que, a partir de um grande processo de comércio, acabam se organizando em cidades-estado, e isso tudo na Península Arábica, e, inicialmente, as suas crenças religiosas, elas eram animistas, eles acreditavam, né, que os objetos, eles tinham alma. Bom, a seguir, a gente vê a figura do profeta Maomé, que vai falar e vai professar a ideia de uma religião monoteísta com um Deus, né, onde eles vão seguir um Deus. Essa religião, né, do profeta Maomé vai acabar se espalhando e se difundindo por toda a Península Arábica. E é nesse momento em que vai começar a existir a teocracia islâmica, onde o grande primeiro teocrata vai ser Maomé, e a partir do jihad, que é um esforço através da fé, vai se começar a conquistar novos territórios e vai se organizar um Estado árabe muçulmano. Após a morte de Maomé, nós vamos ter dois grupos disputando o domínio, né, do Islã. Esses grupos são os xiitas e os sunitas. Quem consegue vencer essa disputa são os sunitas, que vão tomar o poder e vão concretizar a expansão islâmica. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade a como é que vai se organizar, como é que vai se formar essa civilização árabe muçulmana. Até lá, pessoal!